Tira as mãos. Esse piano não é para gente como você. A frase atravessou o showroom como um soco. Ficou lá, suspensa no ar perfumado de madeira laqueada e verniz, fazendo a luz das lâmpadas de cristal tremer por um segundo. Maia Ferreira parou com os dedos ainda flutuando sobre o tampo de mogno do Steinway. Sentiu o eco daquela voz como se o corpo todo tivesse recebido uma ordem: recolher-se, encolher-se, desaparecer. O salão da Steinway e sons na Avenida da Liberdade era outro mundo. Mármore italiano no piso, lustres que projetavam reflexos delicados nas teclas, painéis de som ajustados por engenheiros que falavam em decibéis como oração. Nas prateleiras, catálogos encadernados com o nome de concertos e patrocínios, clientes examinavam acabamentos com o olhar de quem compra heranças. Ao redor, pequenas mesas exibiam taças de champanhe Moët Rosé, um garçom equilibrava uma bandeja de cristal, e um homem com um relógio Patek Philippe sussurrava algo para uma mulher com bolsa de or. Tudo, ali, era projeto de exclusão. Maia tinha 17 anos, pele cor de terra molhada e mãos que sabiam traduzir dor em som. Viera de longe, do subúrbio de uma cidade brasileira, com um ônibus noturno e uma bolsa remendada, trazia dentro do corpo uma música que aprendeu a memorizar com dedos de fome e madrugada. À sua frente, o Steinway parecia uma montanha de promessas, em cada tecla um degrau de possibilidade. Ela ergueu a mão apenas para confirmar. Tocar seria tocar um mundo que nunca a convidou. Ricardo Vasques, o gerente do showroom, cruzou o salão num passo de dono. Terno cortado à milha, cabelo penteado com gel, sorriso de cliente antigo. Ao vê-la hesitar diante do piano, a expressão dele se fechou. Não era apenas questão de etiqueta, era a ordem invisível daquele lugar. Pessoas que não combinavam com a vitrine não deveriam tocar o que ali brilhava. Moça, você não pode, começou, cortando-se no meio, porque havia quem observasse, e porque, naquela manhã, um dos membros da lista VIP trouxe uma amiga importante, Beatriz Leal, conhecida em jantares e fundações. Beatriz ergueu o dedo num gesto pequeno e certeiro, como se apontasse a falha de um tecido. Coloca as mãos longe, ela disse com desprezo polido, e a frase tinha o peso de um veredito. Não é lugar para quem vem da rua. Maia sentiu o rosto ferver. Um calor de indignação misturado com vergonha subiu pelo peito. Não era a primeira vez que ouvia variações daquela sentença: não é lugar para você, não pertence aqui, mas a violência da fala em um templo do som soava mais espessa. À sua volta, os olhos se estreitaram como lentes que avaliavam o corpo dela, o tênis gasto, o casaco simples, o cabelo preso com elástico velho. Coisas visíveis usadas como documentos de exclusão. Ela não tentou responder. A educação que a mãe lhe ensinara, cabeça erguida, palavra medida, fez com que deixasse as mãos sobre o tampo por um segundo a mais, não por medo, mas por reverência, reverência ao instrumento que amava. No entanto, a ordem veio outra vez, desta vez em tom que não admitia contradição. Ricardo aproximou-se com uma calma de tribunal. Senhorita, aqui temos protocolos. Se quiser ver, marcar uma visita. Não é adequado, tocar assim. As palavras protocolos e adequado ecoaram como muros. Os assistentes de venda se postaram em volta, discretos como sentinelas. Uma das clientes sorriu com aquele tipo de prazer que só o conforto privilegiado dá ao espectador, observar uma humilhação anunciar sua própria verdade. A música, aquela que não se via e que ela carregava como um segredo, tremeu dentro de Maia. Lembranças rápidas lhe deram suporte. A mãe limpando quartos à noite para pagar aulas particulares que nunca vieram, o velho piano do vizinho cujo som ela aprenderá a decifrar, os dedos que, no escuro do quarto, imitavam uma escala até que os músculos aprendessem a não esquecer. Tocar, para ela, não era exibição, era respirar. Alguém na fileira de clientes falou baixo, com compaixão disfarçada de superioridade. É uma pena. Com tanto talento desperdiçado na periferia, pena. Mais uma pétala enterrada no chão de mármore. Maia fechou os olhos por um instante, em silêncio, encostou a ponta dos dedos nas teclas, só um toque, nada mais. O som emergiu como um suspiro, claro, humilde, perfeitamente afinado. Era uma nota pequena,
mas disse mais que qualquer discurso. Estava ali, era real, e não cabia em classificações. Quando abriu os olhos, viu as bocas dos presentes tremerem entre o desconforto e a admiração rápida, um tremor que quase se transformou em pedido de desculpas e, por isso, foi sufocado. Ricardo respirou fundo, fez um gesto discreto para os seguranças. A ordem não veio daquele gesto apenas. Vinha da história da casa, do receio de misturar público e objeto de luxo, do pavor de ver a vitrine tocar a vida. Por favor, senhora, disse um dos seguranças com voz baixa, pegando gentilmente no braço de Maia. A senhora precisa se retirar. As demonstrações são apenas com agendamento. Maia tentou explicar, com a calma adquirida na dor, eu só queria tocar. Só isso. Mas a frase dela soou como que implora por permissão que não existe. O segurança apertou um pouco mais, pressa disfarçada de procedimento, e empurrou. As mãos de Maia recuaram, a melodia morreu ali, entre o toque e o silêncio. A câmera de um celular registrou o movimento. Um clique, depois outro. Nas redes invisíveis do salão, algo começava a se formar, imagens que, em minutos, viajariam mais rápido que qualquer justificativa. Maia foi conduzida para fora sob olhares que pesavam. Beatriz ajeitou a jaqueta como se o mundo pudesse ser reordenado com um gesto. Ricardo voltou ao showroom como quem alisa um tapete antes de receber visita de jurisconsulto, mantendo a cena limpa, a ordem preservada. No lado de fora, a calçada cheirava a gasolina e mar. Maia inspirou fundo. O ar lá fora não era menos cruel, mas continha um detalhe que o salão não conhecia, a rua tinha sons que não pertenciam ao catálogo de curtidas. Havia passos firmes de gente que trabalha e ri, vendedores, risos de criança. Maia segurou a respiração como quem segura uma intenção. Ao caminhar, uma velha senhora da esquina sorriu para ela, um sorriso simples que parecia dizer, toca de novo, menina. E nas mãos de Maia, as teclas ainda viviam, prontas para quando a cidade permitisse que suas mãos acontecessem de novo. Mas naquele instante, enquanto Stevie permanecia brilhando atrás do vidro como se nada tivesse faltado, Maia sentiu a urgência de transformar a vergonha em algo maior, não perdoar a porta que a fechou, mas aprender a construir outras portas próprias. E a música, por sua vez, prometeu esperar. Maia caminhou pela avenida como quem carrega um piano inteiro nas costas. Cada passo era um lembrete do gesto do segurança, da voz afiada de Beatriz, do sorriso falso de Ricardo. Lisboa estava luminosa, céu azul, vento leve, turistas tirando fotos das fachadas Art Deco, mas dentro dela, tudo era sombra. A cidade parecia avançar para todos os lados, menos para o dela. Ela parou perto da vitrine de uma loja de discos antigos, onde um toca-discos girava lentamente um vinil de Nina Simone. Do lado de fora, o mundo continuava sua rotina sem remorso, carros passando, conversas apressadas, vitrines chamando clientes como sirenes de mar. Maia apoiou as mãos no bolso da jaqueta e respirou fundo, tentando prender o choro que teimava em escapar. Porque sempre parecia que ela precisava pedir permissão para existir. Porque tocar uma tecla podia ser considerado abuso, quando para tantos era apenas um hobby. Um grupo de adolescentes passou, rindo alto, carregando mochilas e milkshakes. Um deles olhou para ela e depois para o Stevie atrás do vidro, facilmente visível mesmo à distância. Ela tentou tocar ali dentro, eu vi no Insta, comentou, rindo. O gerente quase teve um ataque cardíaco. O riso perfurou o estômago de Maia como lâmina fria. Ela desviou o olhar e acelerou o passo. Atingiu o ponto de ônibus e sentou-se. O banco de metal estava frio, duro, lembrando-lhe a frieza que havia sido submetida minutos antes. A parada estava quase vazia, exceto por um músico de rua afinando um violão surrado, cujas cordas pareciam ter sobrevivido a guerras que ele nunca contará. Maia olhou para ele. E ele, de repente, olhou de volta. Você toca? Perguntou o velho, com voz rouca mas gentil. Ela hesitou. Depois balançou a cabeça. Mas o músico não pareceu convencido. Quem carrega silêncio assim no peito, geralmente toca. A frase derreteu algo dentro dela.
Seu queixo tremeu, mas ela segurou firme. Eu só queria tocar um piano, confessou num fio de voz. O músico abriu espaço no banco e ofereceu o violão, estendendo-o como quem oferece a chave de uma casa. Então toca aqui. Maia sorriu triste. Eu não sei tocar violão. Mas sabe sentir música. E isso, não depende do instrumento. A generosidade daquela frase foi mais humana que qualquer coisa que ouvirá dentro do showroom. Antes que pudesse responder, o ônibus chegou com seu ronco pesado de motor velho. Maia agradeceu com um aceno tímido e entrou. Escolheu o último banco, encostou a cabeça no vidro e deixou a cidade correr do lado de fora como uma fita acelerada. A casa onde vivia com a mãe ficava em Benfica, zona residencial modesta, prédios simples, roupas penduradas nas varandas, crianças correndo pelo pátio. Nada ali era dourado, nem brilhante, nem caro, mas era o único lugar onde ela não precisava fingir que cabia. Dona Clarice abriu a porta antes mesmo de Maia alcançá-la. Filha! Você chegou antes do horário. O que aconteceu? O uniforme da mãe, avental azul, crachá do hotel, mãos ainda cheirando a desinfetante, contrastava brutalmente com o perfume caro do showroom. Maia tentou sorrir. Não conseguiu. Os olhos marejaram. Eles não deixaram eu tocar, mãe. Clarice franziu o olhar, confusa, mas você disse que era uma demonstração gratuita. Eu disse, Maia interrompeu, a voz falhando. Mas eu nunca sou suficiente, mãe. Nunca. A mãe respirou fundo, aproximou-se e segurou o rosto da filha com as duas mãos cansadas, mas cheias de ternura. O que eles fizeram? Maia fechou os olhos. E a cena se repetiu, cruel, vívida. Tira as mãos. Esse piano não é para gente como você. Quando contou, Clarice foi perdendo a cor, depois a paciência, depois a calma. A raiva silenciosa que só mães conhecem tomou conta dela. Eles falaram isso? Assim? Na sua cara? Maia assentiu. Clarice apertou a mão da filha. Filha, olha para mim. Maia levantou o rosto, com lágrimas presas nos cílios. Você não nasceu para ser aceita por gente pequena. Você nasceu para tocar onde ninguém imagina que você pode tocar. A frase entrou na alma de Maia como uma corrente quente. Mas mãe, eu só queria que eles me vissem. Clarice sorriu com tristeza. Eles vão ver. Mesmo que seja tarde. E quando virem, vão se arrepender de não ter visto antes. Quando a noite caiu, Maia sentou-se no chão do quarto, as pernas cruzadas, olhando para o velho teclado eletrônico que ganhará de segunda mão. Algumas teclas falhavam, outras rangiam, mas era nele que ela aprenderá a sobreviver. Ligou o instrumento. A luz vermelha acendeu. Os primeiros acordes saíram tímidos. Depois, como se o próprio teclado quisesse consolá-la, o som foi ganhando forma, coragem, vida. Ela tocou uma melodia lenta, cheia de pausas, cada pausa um soluço, cada nota uma cicatriz. Tocou como quem conversa com Deus, como quem costura os tecidos do próprio coração. Do outro lado do corredor, Clarice ouviu. E chorou em silêncio. Porque reconhecia aquela música, era exatamente o tipo de melodia que só nasce depois de alguém ter sido ferido injustamente. Mas também era o tipo de música que anuncia algo maior vindo pela frente. Algo que nem o showroom, nem Ricardo, nem Beatriz poderiam impedir. Quando Maia terminou, olhou para a janela. Do lado de fora, Lisboa brilhava. E no meio daquela noite simples, ela decidiu, amanhã, voltaria ao showroom. Não para pedir desculpas. Não para provar nada. Mas para fazer o mundo ouvir aquilo que eles tentaram calar. O dia seguinte amanheceu com um céu frio, quase metálico, e Maia sentiu o peso dessa cor quando abriu os olhos. Ela mal dormira, mas não era cansaço que moldava seu rosto, era decisão. Aquela que só nasce quando a vergonha e a coragem se encontram pela primeira vez. Clarice já havia saído para o trabalho no hotel, deixando uma mensagem na mesa, volta às 15 horas. Seja forte.
E lembre-se, tocar é o seu direito. Maia dobrou o bilhete como se fosse uma partitura preciosa e guardou no bolso interno da jaqueta. Colocou o tênis gasto, amarrou o cabelo com o mesmo elástico velho e partiu. A Avenida da Liberdade estava viva. Carros brilhantes, perfumes caros, vitrines refletindo o mundo como se ele fosse feito apenas de quem pode pagar. E ali, no meio de tudo, Maia atravessava a rua como quem invade um território proibido. O showroom Steiva e Sons surgia mais imponente que no dia anterior. A fachada de vidro brilhava sob a luz da manhã, exibindo pianos que pareciam feitos para deuses. Do lado de dentro, Maia viu uma movimentação incomum. Clientes vestidos como se fossem para uma gala, técnicos de som testando microfones, garçons ajustando espumantes sobre bandejas de prata. Um cartaz elegante anunciava: demonstração especial, Maestro Antônio Verdelho. Maia parou. Sentiu o coração bater mais forte. O Maestro Verdelho. A lenda viva da Fundação Gulbenkian. O compositor que ela ouvirá escondida 1000 vezes, no celular velho, enquanto pretendia dormir. Mas por que ele estaria ali? E por que justamente hoje? O instinto lhe dizia, isso não era coincidência. Dentro do showroom, Ricardo Vasques andava de um lado para outro, ajustando detalhes, tenso como nunca. A humilhação de ontem circulava nas redes sociais, ele tentava apagar comentários, mas a coisa tomava forma. Ainda assim, precisava posar de perfeito diante do maestro. Beatriz Leal também estava ali, vestindo Chanel, segurando uma taça de espumante e falando alto demais, para garantir que todos ouvissem. É tão difícil manter o nível neste país. Ontem mesmo vi uma situação deplorável aqui dentro, ela dizia, com ares de mártir. O veneno era doce. Ricardo concordou, forçando um sorriso. Sim, mas já está tudo resolvido. Foi então que um funcionário apontou para a porta. Senhor, ela voltou. Ricardo gelou. Maia estava ali, parada no vidro, encarando o showroom como que encara um inimigo que precisa derrotar para respirar. Beatriz virou lentamente e ergueu a sobrancelha. Meu Deus, isso é perseguição? Alguns clientes olharam. Outros fizeram pequenos sons de desdém. E então? A porta automatizada se abriu. Maia entrou. Não pediu licença. Não pediu perdão. Não abaixou a cabeça. Só caminhou. Como se aquele lugar fosse tão dela quanto de quem comprava champanhe às 10 da manhã. Ricardo aproximou-se imediatamente, nervoso. O que pensa que está fazendo aqui? Eu já pedi para não, mas ele congelou. Porque, logo atrás de Maia, também entrava o maestro Antônio Verdelho. O salão inteiro virou para olhar. O maestro caminhava devagar, com elegância antiga, usando um cachecol de lã cinza e óculos de leitura pendurados no bolso. Parecia carregar tempo nos ombros, mas também uma calma que poucos dominavam. Ricardo tentou se recompor. Maestro. Bem-vindo. Honra tê-lo aqui, por favor. O maestro levantou a mão. Silêncio. Os clientes recuaram como se estivessem diante da realeza. O maestro então virou o olhar para Maia, e sorriu, de um jeito breve, mas profundamente respeitoso. Você deve ser a jovem pianista. Um choque percorreu o showroom. Beatriz quase derrubou a taça. Ricardo piscou várias vezes, tentando entender. Maestro, o senhor, a conhece? Não pessoalmente, respondeu ele, sem tirar os olhos de Maia. Mas eu a vi ontem. Ricardo empalideceu. Viu, aqui? Sim. E completou, com voz grave, e eu vi você cometendo um erro grave. As taças ficaram suspensas. No ar. O silêncio agora era cortante. O maestro deu 2 passos para frente, ficando a poucos centímetros de Maia. Você veio tocar hoje? Perguntou ele com suavidade. Maia engoliu o medo e respondeu, sim. Então toque. As palavras explodiram dentro dela como clarim. Ricardo tentou intervir,
maestro, com todo respeito, nossas demonstrações são agendadas com antecedência, não podemos permitir que o maestro apenas virou olhar. A expressão dele valia mais que uma sentença. Ricardo calou-se. O showroom inteiro aguardava. O maestro fez um gesto para o Steinway preto, o mesmo piano que Maia tocará por uma fração de segundo no dia anterior. Ela caminhou até ele. Cada passo parecia um capítulo da sua própria história sendo escrito. Ela se sentou. Ajustou o banco. Respirou fundo. Beatriz cruzou os braços com desprezo. Isso vai ser ridículo, murmurou. Mas o maestro ouviu. E sorriu, um sorriso que dizia espere. Maia colocou as mãos sobre as teclas. E, naquele instante, todo o showroom parou. Ela começou a tocar. Não era uma música famosa. Não era Chopin, nem Liszt, nem Debussy. Era dela. Um tema que ela compusera numa noite de verão no Brasil, quando a luz acabou no bairro e ela só tinha o som das cigarras, o calor da noite e a sombra da saudade. Uma melodia que começava tímida, mas logo se expandia como mar aberto. Notas que doíam e consolavam ao mesmo tempo. Um canto que vinha da pobreza, mas falava como se tivesse nascido em um teatro europeu. Maia não tocava apenas o piano. Ela falava. Ela confessava. Ela existia. Ricardo esqueceu de respirar. Beatriz, pela primeira vez na vida, perdeu a pose. Clientes fecharam os olhos para sentir melhor. Funcionários pararam o que estavam fazendo. O maestro se aproximou lentamente, como se testemunhasse um fenômeno. Quando Maia terminou, ninguém se mexeu. Era como se a sala toda tivesse sido sequestrada por aquela música, uma verdade tão pura que nenhum preconceito conseguia abafar. O maestro colocou a mão no ombro dela. E disse, bem-vinda, Maia Ferreira, a música que sempre foi sua. O showroom explodiu em aplausos. Mas não eram aplausos educados. Eram aplausos arrebatados, emocionados, incrédulos. A verdade estava nas teclas. E nada, absolutamente nada, poderia apagá-la agora. O último acorde ainda vibrava no ar quando o showroom inteiro se viu obrigado a confrontar a própria consciência. As pessoas piscavam devagar, como quem retorna de um transe. E Maia, com as mãos ainda suspensas sobre as teclas, sentia o coração martelar, não de medo, mas de libertação. O maestro foi o primeiro a romper o silêncio. Magnífico. A palavra caiu como uma bênção. Como uma sentença. Como uma porta abrindo para um mundo que, até ontem, parecia inalcançável. Ricardo tentou recuperar o controle da situação, ajeitando o terno, sorrindo com nervosismo exagerado. Maestro, obviamente tudo isso foi um mal-entendido, nossa casa sempre acolhe talentos, o maestro ergueu uma mão, interrompendo-o como se calasse uma nota desafinada. Um mal-entendido? Repetiu ele, com uma calma tão cortante que fez Ricardo encolher-se. Eu vi como você tratou esta jovem ontem. Vi como a humilhou. Como permitiu que fosse expulsa de um espaço que deveria ser dedicado à arte, não ao elitismo. O salão ficou imóvel. Até as taças de espumante pareciam congeladas no ar. Ricardo tentou responder, mas as palavras se engasgaram. Beatriz, lívida, apertou a alça da bolsa de or com força. Maestro, com todo respeito, nós não sabíamos quem ela era. Pensamos que fosse, não sabiam quem ela era. O maestro repetiu, aproximando-se de Beatriz. Os olhos dele, normalmente doces, agora eram lâminas. E o que exatamente ela precisava ser para merecer a sua educação? Beatriz abriu e fechou a boca como um peixe. Não saiu som algum. O maestro então voltou-se para todos os presentes e elevou a voz, não com raiva, mas com autoridade absoluta. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar quem tocou este piano. Maia sentiu o estômago embrulhar. Ele continuou, o nome dela é Maia Ferreira. Algumas pessoas murmuraram. Outras se entreolharam, tentando lembrar se já tinham ouvido esse nome. O maestro deu o golpe final.
e ela é a nova bolsista integral do Conservatório Gulbenkian. A reação foi explosiva. O quê? Aquela menina? Mas ela é, meu Deus, a bolsista? Os olhos se arregalaram. As expressões se desmancharam. A arrogância evaporou. Beatriz deu um passo para trás, tremendo. Ricardo perdeu completamente a cor. O maestro continuou, firme. Ela foi selecionada entre mais de 300 jovens de Portugal e Brasil. E sabem por quê? Pausa dramática. Porque a música dela é verdadeira. Porque o talento dela não é comprado com cartões black. Porque, apesar de tudo que tentaram fazer, ela jamais deixou de ser artista. Um silêncio reverente se espalhou. Maia não sabia onde colocar as mãos. Não sabia se ria, chorava ou corria. O corpo dela inteiro parecia leve e pesado ao mesmo tempo, leve porque finalmente era vista, pesado porque nunca quisera provar nada assim. Ricardo deu um passo à frente, em desespero. Maestro, eu peço desculpas. O comportamento dela ontem foi inadequado. O maestro fechou os olhos como se quisesse preservar alguma paciência restante. Inadequado. Ele apontou para Maia. Ela tocou música. Você tocou arrogância. O showroom murmurou em aprovação. Ricardo gaguejou. Eu não sabia. Você não quis saber, corrigiu o maestro. Beatriz, ainda chocada, tentou recuperar sua elegância artificial. Bem, se eu tivesse sido informada antes da presença da bolsista, com certeza teria agido de outra forma. O maestro virou-se lentamente para ela. E esse é precisamente o problema, senhora Leal. Você trata as pessoas conforme o status, não conforme a humanidade. Beatriz sentiu aquilo como uma bofetada pública. Ela tentou rir para disfarçar, mas o som saiu falso, quebrado, revelando a vergonha. Então, como se algo superior guiasse seus passos, o maestro pôs-se ao lado de Maia e anunciou, a partir deste momento, Asteiva e Sons disponibilizará este piano para os ensaios de Maia, diariamente, sem custo. Ricardo engasgou. Maestro, isso é impossível, não podemos. O maestro virou-se com lentidão. Então posso informar a fundação que esta loja recusou apoio a uma das suas estudantes prodígio? Ricardo quase caiu sentado. Não. Claro. É uma honra. Uma honra imensa. Ele olhou para Maia como quem vê sua própria ruína. Você pode ensaiar quando quiser. Beatriz recuou, humilhada. Clientes sussurravam, chocados. Funcionários aplaudiam discretamente. E Maia, finalmente, permitiu-se sorrir, um sorriso pequeno, tímido, mas cheio de luz. O maestro colocou uma mão no ombro dela. Hoje, Maia, foi você quem educou este lugar. E ninguém, absolutamente ninguém, ousou discordar. O vídeo da apresentação de Maia no showroom Asteiva e Sons demorou exatos 14 minutos para explodir na internet. Não foi um jornalista. Não foi o maestro. Não foi a própria Maia. Foi uma adolescente, cliente da loja, que gravara tudo escondido, desde o momento em que Maia entrou tímida no salão, até o instante em que a sala inteira ficou hipnotizada pela música. Ela postou com a legenda, chamaram ela de ladra ontem. Hoje chamaram de gênio. O mundo entendeu a mensagem. A cidade grita antes de pedir em silêncio às 18 horas, Lisboa já falava de Maia. No metrô, grupos assistiam ao vídeo nos telemóveis. No time Outmarket, chefes comentavam a apresentação. Na Praça do Comércio, turistas perguntavam, quem é a menina do piano? Mas nada se comparava ao que acontecia nas redes. #Maia Ferreira, #piano para todos, #racismo de luxo, subiam como foguetes. A página oficial da Gulbenkian chegou a cair por excesso de acessos. E, enquanto a cidade se agitava, Maia estava, em casa. Sentada no chão do quarto. Descalça. Com o velho teclado no colo. Sem imaginar a proporção do que havia causado. Até que a campainha tocou.
A visita que muda destinos. Clarice chegou antes que Maia abrisse a porta. Ainda usava o uniforme do hotel, os cabelos soltos, o rosto cansado. Filha, fizeram o que com você agora? Mas, antes que Maia pudesse responder, outra pessoa subiu a escada do prédio. O maestro. Sim. O maestro Antônio Verdelho, em carne e osso, dentro de um prédio simples em Benfica, onde as paredes eram pouco espessas e o cheiro de feijão vinha da vizinha do terceiro andar. Ele sorriu para Clarice, que ficou imóvel. Dona Clarice, posso entrar? Clarice olhou para Maia, que abriu espaço. O maestro sentou-se na cadeira mais simples da casa, como se fosse o lugar mais confortável do mundo. Eu vim por 2 razões, disse ele. Maia segurou o ar. Clarice engoliu seco. Primeiro, continuou o maestro, para pedir desculpas. A senhora e sua filha foram tratadas da pior forma por pessoas que confundem luxo com valor humano. Clarice balançou a cabeça, emocionada. O segundo motivo, disse ele, sorrindo, é este. Ele entregou um envelope. Maia abriu. Dentro, havia uma carta oficial da Fundação Gulbenkian, convocação antecipada para integrar a orquestra jovem como solista convidada na temporada internacional. Ela levou a mão à boca. Isso, é sério? Mais que sério, respondeu o maestro. É o reconhecimento que você deveria ter recebido antes. Clarice começou a chorar. Maia também. Mas o maestro ainda não havia terminado. A apresentação que faz o mundo ouvir 3 semanas depois, o auditório principal da Gulbenkian lotou. Não havia mais cadeira vazia. Câmeras de televisão. Influenciadores. Professores de música. Estrelas da cultura. E, discretamente, também estavam lá, Ricardo Vasques, sentado na última fila, pálido, após ser afastado e virar símbolo de arrogância viral. Beatriz Leal, vestida de maneira sóbria demais, tentando passar despercebida, sem sucesso. Mas, quando Maia entrou no palco, ninguém mais importou. Ela usava um vestido azul simples, nada luxuoso, mas nele havia algo que nenhum designer poderia confeccionar, dignidade. Ela se sentou no steva de concerto. Respirou. Fechou os olhos. E tocou. A mesma melodia que compusera no calor do subúrbio brasileiro. A mesma que tocará escondida no quarto pequeno de Benfica. A mesma que, no showroom, libertou uma verdade engasgada por anos. Mas agora, ela soava como voz de continente inteiro. O público levantou-se antes mesmo da última nota desaparecer. Aplaudiu por minutos. Beatriz chorava. Ricardo escondia o rosto. Mas Maia não olhou para eles. Ela olhou para a primeira fila, onde Clarice, emocionada, batia palmas com as mãos tremendo. E para o maestro, que dizia com os olhos, o palco é seu. Após a apresentação, uma jornalista perguntou a Maia, o que você diria para quem disse que aquele piano não era? Para gente como você? Maia sorriu, não com raiva, mas com verdade. Eu diria que eles estavam certos. Aquele piano não era para gente como eu. Pausa. Sorriso mais profundo. Mas agora é. O público riu, emocionado. O maestro colocou um braço ao redor dela. Clarice chorava novamente. E Maia, pela primeira vez na vida, sentiu que tudo que lhe tiraram, valeu a pena, porque devolveu algo maior, a cidade inteira, finalmente, a escutava.